Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Smartus Explica. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte da pesquisa que realizamos com incorporadores e loteadores sobre impactos da Covid-19 no mercado imobiliário, nos negócios. Roda a vinheta. Bom, apenas para reforçar a metodologia desse estudo, foram 134 executivos em posição de liderança e incorporadoras e loteadoras falando sobre os impactos da Covid-19, estratégias para lidar com a pandemia, uma série de outras perguntas que foram realizadas nesse levantamento. Eu trouxe a primeira parte semana passada e agora trago a segunda parte. Nós dividimos em dois para o vídeo não ficar muito extenso. Então, vamos lá? Nessa segunda parte, o primeiro gráfico que eu vou compartilhar com vocês e comentar é em relação às estratégias mais comuns adotadas durante a quarentena. 70% dos executivos dizem que a estratégia foi reter caixa e também investimentos nesse momento. Para 60% das empresas, a principal estratégia foi suspender lançamentos. Você vai perceber que o percentual excede o 100, a soma excede porque nós deixamos a possibilidade de assinalar mais de uma alternativa, porque são várias as estratégias que as empresas tomaram nesse momento. Então as principais aqui na opinião dos executivos: retenção de caixa de investimentos 70%, suspensão de lançamentos 60,4%, redução de aluguéis e de funcionários, redução de despesas com aluguéis e com funcionários 54,5% das empresas, renegociação de contratos para evitar o distrato da compra ou da locação 44%, 35,1% investimento em tecnologia. Apesar da redução dos investimentos no geral, tecnologia é um segmento que recebeu mais investimentos do que antes da pandemia. Isso tem um gráfico mais para frente que deixa isso bem claro. 30% ofereceram condições especiais para os adquirentes para que a queda na demanda fosse atenuada. 16,4% adquiriram terrenos nesse momento de pandemia, já que os preços caíram. E 14,9% tomaram empréstimos em condições melhores junto aos bancos. Então essas são as estratégias mais comuns aplicadas durante a quarentena. O segundo gráfico, em relação à venda ou locação online de imóveis. Nós perguntamos o quão avançada, o quão capacitada estava a empresa para fazer uma venda ou uma locação 100% online. 21,6% dos executivos disse que a empresa está totalmente preparada, consegue fazer essa venda ou locação de ponta a ponta. Porém, do outro lado, 21,6% também, ou seja, a mesma quantidade de respondentes, afirmaram que a empresa tem muitas dificuldades para fazer uma venda ou uma locação de forma online. No meio do caminho aí, 23% das empresas conseguem fazer parcialmente online, sem o tour virtual, e 33% das empresas conseguem fazer parcialmente online, sem assinatura eletrônica. Se a gente considerar que nesse momento só se conseguiria praticamente efetuar uma venda ou locação fazendo o processo digital de ponta a ponta, somente 1/5 das empresas estavam preparadas para isso. Então mostra um gargalo nesse aspecto no mercado imobiliário. Porém, nós perguntamos sobre tendência a contratar startups de agora em diante. E aí sim, nós vemos que a pandemia realmente abriu os olhos dos executivos, das empresas, para a necessidade de se digitalizar, de contar com serviços de tecnologia. Nós dividimos as respostas de 0 a 5, sendo 0 uma escala inexistente de tendência a contratar startups e 5 uma tendência muito alta. E aí o que a gente consegue observar é uma tendência bem alta a contratar startups a partir de agora. As maiores respostas, como você vai ver na animação que a gente vai colocar aqui, são a tendência média, uma tendência alta, uma tendência muito alta. Somente para 10% dos executivos essa tendência é inexistente ou muito baixa. E aí, como eu disse, você pode conferir aqui do lado na animação que a gente vai colocar. De 0 a 5, a tendência de contratar uma startup depois da pandemia. Em relação ao isolamento social, também chama atenção que 27% concordam totalmente com essas medidas que foram anunciadas pelos estados e pelos municípios, mas 23%, pouco mais de 23%, no começo concordavam e agora discordam. Somente 1,5% no começo não concordava e agora concorda com o isolamento social. 6% discordam totalmente desde o início. E a opção mais escolhida, foi 41%, é que concordam com o isolamento vertical da população somente. O problema do isolamento vertical, claro, é que nem todas as pessoas conseguem isolar um idoso ou uma pessoa que tem uma doença crônica. Tem pessoas que dividem casas pequenas, que moram juntos em 6, 7, 8 pessoas.
Então o isolamento vertical tem esse problema da questão social aqui no Brasil, mas 41% dos executivos dizem que desde o começo são a favor desta medida. Recados finais antes de terminar: se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação de novos vídeos, cadastre-se na newsletter semanal da Smartz, enviada nas noites de domingo, siga a Smartz no Spotify, Smartz Brasil nas redes sociais, @SmartzBR, nas outras redes sociais, e finalmente conheça e assine o Smartz Play, o Netflix do mercado imobiliário. Tá legal? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!